Olá, boa noite. Nós estamos aqui, mais uma live. Hoje o bate-papo vai ser política, a importância da participação da pessoa com deficiência na política. Patrícia vai nos ajudar aí fazendo a audiodescrição aí no nosso bate-papo e vai ser a nossa intérprete de Libras. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui o nosso bate-papo. Nós estamos aqui. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou descrever aqui alguns componentes de acordo com como está aparecendo aqui para mim, tá? No meu celular. Na janela superior, à minha esquerda, está o Jailson. Ele está com uma blusa azul, fones no ouvido. Ele é homem, pele branca, óculos escuro e olhos e cabelos escuros também. Atrás dele está uma estante, né? Uma rack com alguns enfeites e uma televisão no fundo. Tudo bem, Jailson? Olá, tudo bem? Joia! Ao lado direito superior está a Elci Gomes. Ela é uma mulher, pele branca, usa óculos. A moldura do seu óculos é preta. Está com um batom, acredito eu, que vermelho. Cabelos loiros, pele branca, né? Ao fundo está uma estante cheia de livros. E ela vai estar aqui mediando com a gente. Tudo bem, Elci? Tudo bem, Patrícia? Boa noite, Jailson. Boa noite, Lili. Ao meu lado esquerdo, inferior, está a Lili. Ela é morena, cabelos e olhos escuros. E ao fundo, uma parede verde. É isso, Lili? Isso mesmo. Tudo bem, Lili? Tudo bem. Então, tá bom. E do lado inferior direito está a intérprete de Libras, na qual está falando com vocês, pele branca, uso óculos também, a forma do meu óculos é uma forma mais clarinha, sou loira, estou com blusa preta, detalhes na gola e o fundo preto também. Bora lá, Jailson! Bora lá, eu estou aqui compartilhando aqui com o pessoal para ver se as pessoas comparecem aqui na nossa live, né? E eu peço para que vocês também façam isso, compartilhem essa live, porque vocês vão ver a importância da representação da pessoa com deficiência. Hoje, nós vamos ter tem a professora Lili, que está sendo nossa convidada aí, que ela vai falar um pouco sobre o projeto que nós juntos elaboramos e ela entregou para o secretário de Educação do Estado de São Paulo, um projeto que fala de Libras nas escolas, então é um projeto sensacional. Eu vou pedir para ela começar, Elci, porque ela tem um outro compromisso e depois a gente continua, tá bom, a live? Professora Lili, a senhora está à disposição aí para falar sobre o nosso projeto que foi entregue ao secretário de Educação. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Jailson, é um prazer estar aqui, né, dividindo aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o projeto que nós enviamos, né, que nós levamos até o secretário estadual da Educação. Como nós sabemos, né, a educação inclusiva, ela encontra grandes barreiras atitudinais e entre outras, dentro do ambiente escolar. Eu e Jailson, nós fizemos um estudo verificando, né, quais seriam exatamente, aonde que nós poderíamos estar trabalhando e desenvolvendo. Um dos grandes pontos que nós entramos concordamos é a falta de formação para os professores, né, que existe também dentro principalmente das escolas estaduais. Então, nós fizemos um amplo estudo, fizemos pesquisa, verificamos realmente também a grande falta de conhecimento em todo o ambiente escolar, de todas as partes que compõem a escola, sobre o que era a educação inclusiva, sobre o que era a LBI, quais os recursos que poderiam ser utilizados para que a educação inclusiva ela fosse de fato efetivada, né? Porque nós sabemos que a lei determinou que esse aluno com deficiência, ele tem acesso à escola, porém, nós sabemos que muitas vezes é inserção e não é inclusão. Então, nós fizemos esse projeto,
levamos até o secretário estadual da Educação, com uma visão nossa daquilo que poderia ser desenvolvido dentro do ambiente escolar, as provocativas, propostas pedagógicas que poderiam ser feitas, discutidas com os alunos, com o intuito realmente de fazer com que todos tivessem esse olhar diferenciado, esse olhar que todos têm o direito de aprender. Foi algo, assim, muito profundo, né, Jailson, que nós fizemos, foi algo que a secretaria recebeu, né, não nos deu uma efetiva resposta, mas nem por isso nós não desistimos, né. Tudo começou, né, por um momento que eu conheci o Jailson, por meio dos meus alunos, né, e ali ele trouxe ali grande conhecimento sobre o que era essa educação inclusiva. Na verdade, ele trouxe mudança de visão de todos os âmbitos, né, e aí nós decidimos fazer esse projeto. Foi um projeto sensacional junto com a professora Lili. Por isso que a gente fala, ó, quando a gente falar de inclusão para a pessoa com deficiência, toda a sociedade ganha. Porque esse projeto, nós colocamos nas escolas, né, do Estado, que é a escola de ensino fundamental, né, professora? Isso. Para que as crianças, a partir dali, elas ter acesso à Libra, ter acesso ao Braille, né? Então, era uma demanda que, na época, estava precisando muito, porque as pessoas ainda não estavam discutindo a inclusão da pessoa com deficiência surda e cega dentro das escolas, principalmente dentro da escola estadual. Então, a gente começou a fazer uma provocativa dentro da escola municipal e passou para a escola estadual também. Na época, o secretário nos atendeu muito bem, né? A professora Lili teve o prazer de estar lá junto com ele, fazendo a entrega desse material, né? E só não deu continuidade porque aí mudou o governo. Isso. E aí a troca de governo acabou as políticas públicas ficando tudo para trás. E quando a gente fala aqui nas nossas lives sempre que a gente precisa criar política de Estado, né, que ultrapasse governos, é justamente por essas questões, professora Lili, porque senão a gente vai ficar construindo políticas públicas, né, para as pessoas com deficiência, aí quando muda de governo, muda tudo, né? Verdade. Muda tudo e nós vamos acabar ficando de braços cruzados, porque não tem muito o que fazer se a gente não tiver uma representação de fato, né? Então, por isso que é importante a importância da nossa participação na política, né, professora? Isso mesmo, né? Nós temos que se envolver, né? Que lutar, que nos dar voz, né? Fazer com que eles nos ouçam, né? Porque até então nós podemos falar claramente através dos estudos como que essa pessoa com deficiência era vista há séculos, há muitos anos, e como que tem sido feita essa provocativa, mas foi feita por pessoas realmente que olharam e viram a necessidade, viram que tinham que lutar, né? Se nós pegarmos a Mara Gabrilli, né? A senadora. Gabrilli. Isso, né? Ela lutou muito, né? Isso aí. Isso, então ela abriu uma porta, né? E nós, através das provocativas, são as portas que são abertas, né? Pode ser que, por exemplo, no nosso caso, nós fizemos todo um projeto, apresentamos para o secretário, naquele momento houve, que nem você falou, essa mudança, e por enquanto nós não conseguimos ser ouvidos, mas nem por isso nós temos que desistir, nós temos que continuar fazendo as provocativas, aprimorar aquilo que nós achamos que deve ser feito, né? Eu sou defensora nata de que é necessário que essa discussão ela seja trazida no ambiente escolar, para todos os segmentos, funcionários, professores, alunos, gestão, a tia da merenda, todos, porque a partir do momento que nós temos essa discussão, nós abrimos um leque, questionamos a questão do preconceito, quebramos as barreiras atitudinais e começamos a ter realmente, a inserir realmente, a trazer esse aluno com deficiência para o direito que é dele. É interessante isso, porque o direito é dele, mas o preconceito, ele é tão abrangente que é necessário muitas discussões, muita diálogo, né, muitas provocativas, como você gosta de falar, né, Geus? Dentro desse ambiente, e formação, né, nós temos um grande desafio, porque o professor do Fundo 2, o professor do ensino médio,
ele é diferente do pedagogo, e com certeza o município consegue acompanhar esse aluno com mais competência, uma vez que é mais perto, né, um professor, 2, 3, às vezes um especialista, e aí quando ele entra no Fundo 2, quando ele entra no ensino médio, que ele tem uma gama maior de professores, que não tem os mesmos recursos que tem no município, se pede coisas, é uma das reclamações das mães, né, os professores também se sentem, muitas vezes, não preparados, né, e é uma luta que a gente tem que fazer de trazer essas formações, de buscar realmente fazer as provocativas do Estado, ele deixa muito a desejar nessa questão de amparo de formação, de informação, né, porque a informação, ela quebra as barreiras, então, quando nós entregamos esse projeto, nós enfatizamos muito as provocativas por meio do ATPC, que ele é lei, né, que é o horário realmente de reunião pedagógica. Estamos falando do pedagógico, porque estamos falando do desenvolvimento tanto do aluno, o aluno com deficiência também, então por que não usar desse tempo para nós trazermos formação para os professores, né? Você sabe que por meio de toda essa nossa luta, eu terminei minha pós-graduação de educação inclusiva, e eu percebi que existem detalhes simples que podem ser trazidos para o professor, que podem facilitar tanto o desenvolvimento pedagógico dele, quanto o desenvolvimento do aluno. E são coisas simples, e por que não trazer? Né? Barramos na barreira ainda do preconceito, barramos na barreira ainda das pessoas que acham que isso não é importante. Mas nós estamos aqui para mostrar que é importante, para dar voz e para permanecer na luta. Enquanto a gente tiver voz, a gente vai estar falando. Se uma pessoa ouve, 2 pessoas ouvem, 3 pessoas ouvem, não interessa, mas que a gente vai continuar lutando, vai continuar falando, vai continuar buscando, sim. E a política, ela traz esse benefício, né? Porque a política tem que ser a voz do povo. Mas nós vivemos num país em que o político, ele não busca realmente ver a voz do povo. Então, quando nós temos uma pessoa que entende o que é essa voz, uma pessoa que entende a necessidade, obviamente, ela vai lutar. E a gente tem que lutar por isso. É isso aí. Professora, muito obrigado pela participação da senhora. Né, a sua participação foi importante para a gente mostrar para as pessoas que tudo que nós vamos discutir hoje nessa live, nós temos possibilidade e sabemos o caminho e como chegar para atingir todas essas políticas que nós estamos discutindo hoje, né? Por isso que a importância das pessoas hoje no voto, votar na pessoa com deficiência, mas aquelas pessoas também que tenham conhecimento e saibam como discutir todas essas políticas públicas. Porque a gente já vem discutindo isso há muitos anos, né, professor? Hoje, o que eu falo para as pessoas? A cidade de Francisco Morato tem mais de 30 mil pessoas com deficiências. E essas pessoas, muitas vezes, elas não conhecem nem o direito que elas têm, nem de votar sequer. Nem de escolher o seu representante. Então, a importância hoje da sociedade, de todo mundo nos unir hoje para discutir essa política pública e colocar um representante na Câmara Municipal, para que no futuro as próprias pessoas com deficiência, elas escolher o seu representante. E é esse o trabalho que a gente vai fazer, né, ganhando a eleição na cidade de Francisco Morato, porque a gente vem fazendo um trabalho com muita dedicação, né, e eu tenho certeza que essa é a nossa vez, e vamos lá. Professora, muito obrigado. Obrigado vocês, viu? Muito obrigada, Elci, foi um prazer. Patrícia, te conhecer foi um prazer. Guerreiro, obrigado, tá? Boa live aí. Com certeza, quando eu voltar do meu compromisso, eu vou acompanhar e boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Bom, Jailson, aproveitando esse relato fantástico da Lili, eu acompanho a sua trajetória já há bastante tempo, e eu escuto as pessoas falarem muito assim, mas o Jailson, ele é um candidato de uma causa só, né? Então, eu queria que você explicasse, né, para todo mundo que está nos acompanhando aqui na live e que vai acompanhar depois, por que você não é um candidato de uma causa única? Você tem uma causa, sim, que é a nossa causa, né, da pessoa com deficiência, mas por que ela não a gente não pode falar que ela é uma causa única? Lili, a sua pergunta é muito bacana, e as pessoas realmente falam isso mesmo, falam, Gelson, você é um candidato de uma causa só, né? Mas, na verdade, quando a gente começa a fazer essa discussão, a gente vai começar a entender que a causa da pessoa com deficiência,
é uma causa humana. E mais, e todos os dias, 50 pessoas, 500 pessoas no mundo ou nascem ou se tornam pessoas com deficiência. E se a gente for fazer essa análise, 70% ela se torna pessoa com deficiência, né? Então, quando a gente começar a discutir acessibilidade nos comércios da cidade de Francisco Morato para todo mundo, e aí você vai ver que não vai ficar bom só para pessoa com deficiência. Vai ficar bom para uma gestante, vai ficar bom para uma mãe com um carrinho de bebê, que ela vai ter acessibilidade, ela não vai precisar largar o bebê dela na calçada para entrar dentro do comércio, né? Vai ter acessibilidade nos ônibus, ter acessibilidade. Veja a nossa situação hoje como está, né? 100% acessível. Muitas vezes você tem uma mobilidade reduzida, você machuca, você quebra seu pé, por exemplo. Se você quebrar seu pé hoje, você vai ter que ficar dentro de casa até a recuperação, né? Para sair de casa, você vai ter que, as pessoas vão ter que te carregar no colo. E se a gente lutar por acessibilidade no nosso município, a sua recuperação, você pode estar em um parque, aonde você, né, o tempo passar mais rápido. Então, essa é uma política para todo mundo. Quando a gente começar a discutir aqui na minha proposta número 11, que é a proposta de empregabilidade da pessoa com deficiência, imagina só, se a gente consegue, porque lá na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lá em Nova York, os políticos foram lá e falaram para o mundo inteiro, olha, a pessoa com deficiência, a gente vai respeitar os direitos, nós vamos dar dignidade para as pessoas com deficiência. Né? Não falou para mim, falou para o mundo inteiro. Sim. E aí, qual que é uma das propostas de dar dignidade para a pessoa com deficiência? É a empregabilidade. Porque todo mundo que trabalha, né, aumenta um pouco a sua dignidade dentro de casa, né? Você acaba participando das reuniões familiares. E para que esse emprego, para que a pessoa com deficiência trabalhe, o emprego tem que estar próximo da sua casa, né? E para estar próximo da sua casa, o que acontece? Não é só para a pessoa com deficiência. Por exemplo, um polo industrial na cidade de Francisco Morato, a gente vai lutar trazendo esses argumentos. Essas vão ser a justificativa. Né? Você acha que vai ficar bom só para a pessoa com deficiência ou todo mundo vai sair ganhando? Todo mundo ganha, né? A sociedade tem que entender que quando você melhora para um, você melhora para todos, né? Independente de ser pessoa com deficiência ou não, todos saem ganhando, né? Isso é de extrema importância. Uma coisa que você colocou na sua proposta, Jailson, que está colocado aí, nós vamos começar do final, você já falou da questão da empregabilidade, então nós vamos fazer o inverso, ao invés de começar da primeira para a última, nós vamos da última e aí a gente vai... Vamos lá, estou preparado aqui. Passar por todos eles aí, tá? Porque algumas pessoas, né, acabam perguntando e a gente vai te fazer a pergunta e se você puder responder, eu até deixei claro, se a gente não conseguir responder aqui, depois a gente entra no privado das pessoas aí, né, por algum contato que a gente tem, e a gente pode passar as respostas aí. Quando você coloca essa questão da locomoção dentro da cidade, né, queria que você explicasse um pouquinho o que é esse locomover dentro da cidade. Você falou, a mãe não precisa deixar o carrinho de bebê, né? Então, explicar um pouquinho sobre o que vem a ser essa questão da locomoção, que não é só fazer uma rampa de qualquer jeito, né? E o que tem a ver o vereador com isso? O que tem a ver a Câmara dos Vereadores com a locomoção das pessoas? A gente fala com deficiência, mas com as pessoas de modo geral na cidade. Você pode falar para a gente um pouquinho? Sensacional. É porque, assim, o vereador, a obrigação dele na Câmara Municipal é fiscalizar, né, as leis que já estão em vigência, criar leis, né, e conversar com a população para saber qual que é a realidade daquela população, o que as pessoas querem para o município. Então, essa é a função do vereador. O vereador não tem que construir rampa, o vereador não tem que falar que vai fazer prédio, o vereador não tem que falar que vai fazer asfalto. O vereador tem que falar que vai propor essas condições, e nós vamos propor baseado na Lei Brasileira de Inclusão, né? Baseado na Lei de Acessibilidade de 2004, que já tem que estar, todas as cidades têm que ter acessibilidade, porque
hoje, quando uma pessoa com deficiência não consegue acessar, né, uma lojinha, por exemplo, para comprar um produto do R$1,99, para ir no açougue, para entrar na farmácia, né, para escolher uma roupa, né? Sim. Quando um cadeirante não consegue ter esse acesso, né, isso aí, a gente vai fazer essa fiscalização, né? Vamos cobrar que os comércios façam acessibilidade com justificativa, né? Sim. Então, esse aqui é uma forma de locomoção na nossa cidade. E outra também, a gente está pensando, dentro da nossa proposta, é criar uma linha com uma rota acessível para a cidade de Francisco Morato. Porque a gente sabe também, e ninguém é ingênuo, que a nossa cidade ela não foi programada para pessoa com deficiência, né? Acho que nenhum Ninguém lugar, nunca né? pensou, nenhum lugar né? Foi programado para pessoa com deficiência. Então, o que acontece? A gente sabe que não vai ser com um estralo de dedo que as coisas vão já estar todo mundo com... Já ganhou a eleição, então os comércios já vai estar todo com acessibilidade. Não, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que vai ser uma luta muito grande para que isso aconteça, para que essa rota acessível aconteça também. Mas a gente já tem que começar a mostrar para as pessoas, olha, em tal lugar, se você for, lá tem acessibilidade, né? Então, o importante de tudo isso é a gente saber justificar. Todas essas propostas que nós temos aqui, que eu coloquei, né, que é uma das propostas que a gente vai começar assim que assumir a Câmara Municipal, mas vamos também escutar as pessoas, para que as pessoas falem de que forma que a gente vai poder tomar essas atitudes de acessibilidade, de rota acessível, né? E nem hoje a gente precisa criar uma linha de ônibus onde passa pela Santa Casa, onde passa pela Prefeitura, onde passa pela UPA, né? Uma linha só para dar de conta de todos esses lugares. E que esses lugares todos onde passar essa linha, ela tem que ter acessibilidade, né? Então, o meio de locomoção dentro dos municípios e nos comércios é isso que eu gostaria de dizer, né? Conscientizar os comerciantes também para não deixar as prateleiras no meio dos corredores, né? Às vezes o cara, Coisas eu nas vi lá, calçadas. o cara fez uma rampa tão bonita, eu elogiei, falei, olha lá, tá vendo? As pessoas já estão se conscientizando. Só que daqui a pouco, na hora que ele terminou de abrir a loja dele, ele começou a trazer as mercadorias para colocar em exposição e deixou tudo na frente da rampa. Eu falei, putz, cara, você fez tão lindo. E acabou Estragou fazendo... no final. Estragou no final. Estragou no final. Mas falta, às vezes, mas de tudo isso aí informação, né? Verdade, falta de tinha a informação. Quando você fala, Jailson, que você precisa, né, a Câmara dos Vereadores, enfim, o Poder Público, ele precisa fazer essa coisa de ouvir as pessoas, né? O que você propõe para ser essa, vamos pôr assim, não é bem uma ouvidoria, mas qual seria o espaço mais apropriado para se fazer essa escuta? O que eu vi aqui na sua proposta, você sugere aí a criação de uma secretaria ou de uma coordenadoria. Esse Exatamente. espaço seria o espaço indicado para fazer essa escuta? Sim. O vereador, assim, eu venho fazendo essa militância na causa da pessoa com deficiência, né, há muitos anos, e quando eu recebi o convite, falou, Gelson, você não quer representar as pessoas com deficiência como vereador na Câmara Municipal? Né? Na hora que eu aceitei o desafio, porque isso é um desafio muito grande, né? Eu comecei a estudar o que era ser um vereador na cidade. E o vereador, ele é para isso, para escutar o povo, para saber o que o povo deseja para a nossa cidade. Por isso que a minha proposta principal aqui é gabinete aberto para inclusão, né? Porque lá no gabinete que a gente vai escutar as pessoas. Vai ser o nosso carro-chefe, vai ser isso, escutar as pessoas lá no gabinete. Porque a gente participava, e você sabia que toda vez que a gente tinha uma polêmica na cidade para discussão sobre a causa da pessoa com deficiência, você sempre tinha esses gabinetes com as portas fechadas mesmo, de verdade. Embora eu acho que essa Câmara Municipal foi uma das câmaras mais atuantes que teve no município de Francisco Morato, mas por causa da pessoa com deficiência, ela deixou nós para trás, né? Por isso que a gente precisa dessa atuação. E como
essa proposta que a gente vem colocando aqui, uma coordenadoria, uma secretaria da pessoa com deficiência, até coloquei barra coordenadoria, porque a gente sabe que uma secretaria é um custo muito alto para o município, que Francisco Morato ainda não tem renda suficiente para manter essa secretaria, mas a coordenadoria dá para fazer, porque vai ter um lugar, um espaço onde as pessoas vão poder discutir a questão da pessoa com deficiência. Hoje nós temos o conselho, mas o conselho, ele é provocativo. Apesar dele ser deliberativo, mas ele só consegue fazer provocação. Porque os conselheiros que têm deficiência são conselheiros da sociedade civil, que somos nós, que não trabalha para a prefeitura, que não trabalha dentro do governo. Então, o que acontece? Se a gente tem uma coordenadoria, essa coordenadoria vai ter que dar de conta de todas as demandas que nós discutimos dentro do conselho, atender, né? Dentro do fórum, tem que atender. Então, a coordenadoria é muito importante, porque você pode criar fluxo dentro da saúde, o fluxo de atendimento dentro da saúde. Imagina só, se a pessoa que não tem uma perna, por exemplo, igual eu, precisa trocar prótese, né? Eles sabem onde vai procurar. Tem a coordenadoria da pessoa com deficiência, né? Para passar essa informação, né? Exatamente. Se a gente for buscar para a nossa cidade um centro de reabilitação, igual a gente vem, que está dentro da minha proposta aqui também. Eu vi aqui. Buscar um centro de reabilitação, por onde que a gente vai começar? Vai ser por lá. Vai ser pela coordenadoria da pessoa com deficiência. Mas essa coordenadoria da pessoa com deficiência, ela é uma proposta do executivo, tá? Essa proposta aqui, coloquei ela na minha pauta, porque antes de eu criar minhas propostas, eu sentei com a prefeita, que é a presidente do meu partido, a Renata Sene, e falei para ela, prefeita, é isso que eu gostaria para as pessoas com deficiência aqui no município. Então, toda essa pauta aqui, eu discuti antes com ela, e ela falou, Jailson, pode ir, tamo junto, e se der certo, a gente vai construir essa coordenadoria junto. Então, eu já tenho a palavra da minha candidata a prefeita, que é a Renata Sene, a reeleição, e se ela entrando de novo, com certeza a nossa coordenadoria vai ter... E ela já prometeu aqui também para nós, aqui na nossa reunião, sim, né? Sim, porque a nossa luta a nossa luta é provocar pela causa da pessoa com deficiência. Sim. Eu estou indo na rua e eu estou falando das nossas propostas para as pessoas que não têm deficiência nenhuma. A nossa luta. Por que é importante ter uma pessoa representando lá todo mundo? Então está sendo muito bacana que as pessoas estão falando, cara, é sensacional, né? Você não está vindo aqui criando proposta, né, mirabolante que você não quer construir um viaduto. Não, né? o viaduto para a cidade ele é importante a mais. Porque a gente escuta muito assim, eu vou construir. Não, você não vai construir, você vai atrás de recursos. A gente sabe, né? Então, assim, o que você coloca na sua proposta são situações, né, e proposições, né, que são possíveis de serem feitas. Né? É uma buscativa bacana, é uma provocativa bacana, e o que é mais importante, você tem o apoio, né, da presidente do seu partido, da Renata, que isso é importante, porque você poderia ter todas as propostas e ela fala, não, Jair, você está viajando, né, e a gente sabe que não é essa a ideia dela é bem voltada mesmo, ela é uma pessoa que também acredita nessa causa, né? É verdade, é verdade. Jair, vamos voltar lá na sua proposta. Vamos falar um pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho sobre regulamentar e efetivar ações inserindo a Lei Brasileira de Inclusão no município. Fala um pouquinho pra gente, porque eu sei que você você é uma pessoa assim, que você estudou muito a Lei Brasileira de Inclusão, você já entrou em contato, você falou pessoalmente com Mara Gabrilli, com outras pessoas bastante influentes, inclusive você tem canal aberto, contato direto com a Mara Gabrilli, se for necessário, a gente sabe que você tem esse apoio aí para conseguir trazer uma série de benefícios. Mas fala um pouquinho para a gente aí a respeito dessa sua primeira proposta aí. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é muito importante a gente falar dela, porque para todas essas outras propostas acontecer, nós vamos precisar da Lei Brasileira de Inclusão.
né? Nós vamos precisar que ela esteja regulamentada no município de Francisco Morato. Aí muitas pessoas vão falar assim, Gelson, mas ela já existe, já é lei. E lei é lei, lei tem que ser cumprida. Realmente, a lei ela tem que ser cumprida, né? Mas ela precisa de estar regulamentada dentro do nosso município, porque senão toda vez que você precisar de alguma questão dentro dos 127 artigos da Lei Brasileira de Inclusão, você precisa judicializar, né? Então essa lei ela está sendo mais importante para os advogados, porque tudo o que precisar a gente tem que procurar o Ministério Público, né? Então a gente regulamentando ela, nós vamos conseguir trabalhar na saúde da pessoa com deficiência, criar um fluxo de atendimento para jovens, crianças com deficiência no município de Francisco Morato, que a gente sabe que tem muitas crianças que precisam desse atendimento, né? Na educação da cidade de Francisco Morato, a gente regulamentando a Lei Brasileira de Inclusão, nós vamos poder dizer como que a educação municipal vai tratar a pessoa com deficiência, né? Hoje a educação inclusiva de Francisco Morato ela é uma das melhores que tem, né? Por conta que a gente já vinha fazendo essa provocativa, a Rose está aqui junto com nós, nos assistindo também, ela batalhou muito para que a lei, para que a educação inclusiva do município funcionasse de fato, mas a gente precisa regulamentar para virar política de Estado, porque senão é política de governo. Se a gente não regulamentar, é política de governo. A hora que outro prefeito entrar aqui, que a Renata não vai ser prefeita eterna, vai chegar uma hora que vai ter que mudar de prefeito. E aí, na hora que trocar, nós vamos perder tudo isso que nós conquistamos hoje. Então, a gente precisa regulamentar, colocar a Lei Brasileira de Inclusão dentro da lei orgânica do município, porque ela já faz parte da Constituição Federal, né? Só falta a gente regulamentar. E nós precisamos regulamentar, porque aí a gente vai discutir como vai ser o esporte para as pessoas com deficiência no município, né? Sim. Como vai ser a cultura da pessoa com deficiência dentro do nosso município. Eles vão lá para fazer terapia, eles vão lá para poder ser artista mesmo de verdade. Então, tem todas essas questões dentro da regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão. Como que vai ser o lazer da pessoa com deficiência? A cidade de Francisco Morato pode ser um lugar onde a gente possa trazer como referência, né? Porque nós já vem discutindo há muitos anos, né? O esporte, o lazer, a cultura. Então, a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, ela não é fácil para fazer, né? Talvez os 4 anos a gente não consiga regulamentar ela toda de uma vez, porque nós vamos ter que regulamentar capítulo por capítulo. Sim. Né? Então, cada tema que a gente conseguir... Isso, cada artigo que a gente vai discutindo aqui na Câmara Municipal. E o importante é que, assim, nós vamos ter justificativa adequada para poder regulamentar a Lei Brasileira de Inclusão. E assim a gente vai conseguindo propor todas essas outras medidas aí, de respeito à pessoa com deficiência. Porque uma sociedade que não respeita a pessoa com deficiência, ela é uma sociedade deficiente, não a pessoa, né? É verdade. Jailson, a gente sabe que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Você sabe que você vai precisar do apoio, não só, né, do legislativo, mas de todo o executivo da cidade. Como você pretende fazer isso? Caso não, você vai ser eleito, né? O nosso desejo, a nossa torcida, estamos trabalhando para isso. Como você pretende fazer essa conversa? Como é que você pretende trazer os outros vereadores? Porque você sozinho dentro da Câmara não vai conseguir, né, fazer essa discussão. Você pode levar para a discussão, mas você precisa de um apoio. Como você pretende fazer isso? Exatamente. E as pessoas me perguntam muito isso. Gelson, como que você, né, não é você sozinho, você sabe que depende de outras pessoas, como você vai fazer para instituir todas essas leis que você deseja instituir no município de Francisco Morato? Primeiro, que, assim, eu não pretendo criar nenhuma lei, porque nós já temos muita lei para pessoa com deficiência no município de Francisco Morato. O que eu pretendo é aproximar essa política pública da pessoa com deficiência
essas leis para que a pessoa com deficiência tenha acesso a elas, né? Que o direito dela seja garantido. Hoje a gente luta no SUS para conquistar que as pessoas tenham órteses, próteses. Às vezes as pessoas falam, como que faz para vocês doar uma cadeira de roda para nós? Falo, não, nós não doa. Nós garante o seu direito lá no SUS, que o SUS tem que garantir para você uma cadeira de roda, uma prótese, uma órtese, né? Então, dentro de todas essas questões, quando nós estiver lá na Câmara Municipal e para aproximar essas políticas públicas, nós vamos usar as justificativas que eu venho falando aqui, né? Perfeito. Um exemplo que eu vou te dar. Nós fomos lá na Assembleia Legislativa discutir a nossa estação de Francisco Morato, que era estação de lata, que há muitos anos ela estava lá de lata, que ninguém fazia nada pela estação. E qual que foi a minha discussão lá? O que eu coloquei na pauta quando pediram para mim falar? Eu falei que é o seguinte: o Brasil saiu do município, o Brasil saiu daqui, foi na Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, junto com 192 países, e prometeu dignidade para a pessoa com deficiência. Como que você vai dar dignidade para uma pessoa com deficiência, sendo que ela precisa passar de um lado do terminal para o outro, sendo carregado numa cadeira de roda, carregado nos braços? Ou então, o cadeirante desce, para não perder a hora do trem, ele desce com a bunda, né, nas escadas. Isso Sim. é dignidade? Então, essa foi uma forma da gente justificar para que as questões acontecessem. E o governador se sentiu envergonhado. E falou, não, realmente a gente precisa estar lá e fazer aquela estação nova. Então, a justificativa é muito importante, convidar o povo, as pessoas com deficiência que têm condições hoje de estar na rua, para participar da sessão na Câmara Municipal, quando nós colocar em pauta essas políticas públicas para aproximar das pessoas, né? Fazer com que uma busca ativa das pessoas com deficiência que estão dentro de casa, né? Para eles discutir, para participar junto com nós no esporte, no lazer, não só para discutir a política pública, né? Porque a pessoa com deficiência, ela está de saco cheio, né? Desculpa até a forma de falar aí, mas é isso, de estar lá, bater na porta e as pessoas só em época de eleição que vem, tira foto, que acontecia comigo todos os anos. Vamos me ajudar aqui, que a gente vai construir as políticas públicas para a pessoa com deficiência, aí quando ganhava a eleição, então, passa amanhã, depois no outro dia você volta de novo, vem tomar um cafezinho com a gente aqui, não é isso que nós queremos. Nós queremos participação. Jailson, então, aí você tocou numa coisa importante, que eu ia te perguntar mais adiante, mas eu vou perguntar já. Por que você, Jailson, a gente sabe da sua história, né? A gente sabe que você não precisaria estar, né, nessa luta toda, não precisaria se candidatar, enfim, você tem renda, você tem uma estrutura familiar, enfim. Por que você resolveu ser vereador? Por que você resolveu disputar uma cadeira? Olha só, tem 30 mil pessoas com deficiência dentro do município de Francisco Morato. Essas 30 mil pessoas, ela não tem acesso a nenhuma política, né? Nenhuma política pública, né? Ou, quer dizer, 90% das pessoas não têm acesso. Então, quando eu fui convidado, eu pensei, questionei comigo mesmo, porque eu falei, por que eu vou ser candidato a vereador, sendo que eu posso provocar essa Câmara Municipal e esses 12 vereadores trabalhar para a inclusão das pessoas com deficiência? Então, a princípio, a minha intenção era essa, era de estar lá na Câmara Municipal, levava a Lei Brasileira de Inclusão para um vereador. Vereador, tem a Lei Brasileira de Inclusão aí, tá? Isso aqui não é um presente, não, isso aqui é um cavalo de Troia, porque se o senhor conhece a Lei Brasileira de Inclusão e não criação para efetivar ela, o senhor pode cometer um crime de prevaricação. Então, a gente ia provocando. Aí, quando foram fazer a lei orgânica do município de Francisco Morato, foram refazer a lei orgânica, eu fui em umas plenárias
da Câmara Municipal para discutir sobre a lei orgânica, falei da importância de estar regulamentando a Lei Brasileira de Inclusão, e aí, quando saiu a lei orgânica, que eu fui ansioso para me ver se tinha alguma questão nossa, tinha 3 artigos que falavam da causa da pessoa com deficiência. E aí eu falei, não dá, não pode ser, porque se eu tivesse lá naquela cadeira, eu tinha brigado para regulamentar pelo menos metade da Lei Brasileira de Inclusão na lei orgânica do município de Francisco Morato. E aí eu me senti na obrigação, né? Porque hoje eu estou aposentado, então eu não estou fazendo mais nada na minha vida, só lutando por política inclusiva para as pessoas com deficiência. Eu falei, então agora eu vou lá, eu vou fazer essa representação, vou disputar uma eleição, né? Com uma base na inclusão da pessoa com deficiência. Oi, Elci, tá saindo muito alta a minha voz aí ou não? Não, tá tranquilo. Ah, tá bom, então. Tá tranquilo. Obrigado. Jailson, a gente sabe que você tem formação em vários cursos voltados na área da pessoa com deficiência, você conhece muita coisa, você vai em tudo quanto é formação do Conselho Estadual, você já participou da Conferência Nacional de Saúde como um dos representantes, né, como delegado. A sua formação acadêmica, qual é hoje? Eu comecei a fazer essa luta, e aí participando, fazendo muitos cursos de extensão, né, para a inclusão da pessoa com deficiência, e, né, tinha um professor sensacional, o professor Carlos Ferrari, ele dá aula de inclusão para as pessoas com deficiência no município, no Brasil inteiro, até foi para fora do Brasil para fazer esses cursos, e a gente acompanhando... Tive o prazer de conhecê-lo, pessoa fantástica. Teve o prazer de conhecer, sensacional, ele participou de uma live junto com nós aí, né, então eu fui estudar a causa da pessoa com deficiência, e aí eu já estava participando nas mesas de discussão, de debates, então eu sempre via os colegas na hora de apresentar, o fulano de tal é formado em Direito, em Pedagogia e outro. E eu falei, gente, eu preciso de uma formação, sabe por quê? Porque eu preciso saber como representar de verdade essas pessoas. E aí eu tinha vontade de fazer Psicologia. Meu sonho era fazer Psicologia. E eu comecei a estudar algumas questões de Psicologia, porque em 2008 eu comecei uma faculdade de Administração de Empresa, fiz 2 anos, mas não identifiquei com o curso, tranquei matrícula. Aí eu falei, eu vou estudar direitinho agora o que eu quero, para não parar no meio do caminho. Aí comecei a fazer alguns cursos de extensão de Psicologia, conheci um outro professor sensacional também, eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não pedi a permissão para ele, né? Mas ele estava falando sobre a psicologia e a pedagogia. E aí, quando eu conheci a pedagogia, eu falei, gente, é aqui que eu quero atuar. É na educação que a gente precisa mudar, né? E aí entrei no curso de pedagogia, e cada vez que eu fui me aprofundando mais nesse curso, eu fui entendendo que o que eu estava fazendo ali era de verdade, porque para a gente conseguir mudar o paradigma de uma sociedade, a gente começa na educação. E lá na educação infantil, lá junto com as crianças, né? Então, para mim, o curso de educação, de pedagogia, me deu hoje, né, esse suporte para mim estar aqui discutindo com vocês sobre todos esses temas aí, né? E eu participei da Conferência Nacional da Saúde e da Assistência Social também. Então, fui 2 vezes em Brasília para discutir as políticas para as pessoas com deficiência na área da saúde e da assistência social. Porque são 2 políticas... Pode falar. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, as pessoas já chegaram, né, a perguntar assim, mas o candidato fulano, né, seu candidato, que aí você vira o nosso candidato, né, seu candidato, ele tem alguma formação, né, e eu falei, não, além da formação acadêmica, que ele está concluindo, tem a questão da formação em todos os cursos, né, que eu já sabia que você tinha feito, porque a gente, inclusive, fez algumas formações juntos pelo Conselho. Então, eu acho importante as pessoas saberem que você não é uma pessoa que fala da Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, porque você simplesmente leu a lei.
você tem não, conhecimento verdade. de cada um dos artigos, né? Você vai conseguir Exatamente. discorrer sobre eles, de repente não tão profundamente em alguns, porque a gente sabe que tem algumas coisas que são um pouco mais complexas, e aí, né, o grau de entendimento ele vai variar de pessoa para pessoa, mas você consegue passar pelos 127 artigos e falar um pouco sobre cada um deles, né? Exatamente. E a Rose colocou uma coisa bacana aqui, que todos os artigos, né, cada eixo, tema da Lei Brasileira de Inclusão, cabe em cada um, né, um tema da lei orgânica. Inclusive, atualizar os conceitos e temas. Olha que bacana. Exatamente, é isso. Tem que discutir mesmo, e cabe mesmo, né? Então, a pergunta foi exatamente por isso que as pessoas questionam, né? Porque, qual é a formação? Não é só a formação acadêmica, tem a questão da formação mesmo voltada para o assunto que a gente está discutindo aí. Exatamente, eu quero mandar, vou aproveitar aqui só para me dar um abraço aqui para as pessoas, aqui para o Jaelson Lacerda, que está aqui junto com nós, para a Rosália Rodrigues, está dizendo aqui, ó, com fé em Deus, tudo vai dar certo, e você, Jaelson, vai alcançar a vitória porque você é merecedor. Então tem a Rose, tem o Gilmar Ramos, né, a Alessandra, a Tatiane, tá, a Núbia Cristina está aqui junto com nós aqui. Então tem bastante pessoas, a Toninha, tem bastante pessoas nos acompanhando aqui, que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas é só para dar um abraço para vocês, todos que estão aí, né? Sempre tendo paciência comigo aí nas minhas lives. E o que você falou, Elci, é muito bacana, é muito importante mesmo a gente ter essa formação, né? Eu estudei inclusão da pessoa com deficiência no âmbito do SUS. Esse curso, ele foi fundamental para a minha caminhada. Essa eu fiz lá na Faculdade Paulus, na Vila Mariana. Uhum. E aí, para a gente ter o certificado, nós tínhamos que escrever um artigo. E aí foi o meu primeiro artigo que eu escrevi, que foi a inclusão da pessoa com deficiência na cidade de Francisco Morato. A gente foi para campo para saber o que as pessoas com deficiência precisavam aqui no município. E na época a gente descobriu que nem os equipamentos estavam preparados, porque a minha intenção no artigo era fazer um empoderamento das pessoas com deficiência, né? Só que daí eu falei, como que eu vou empoderar essas pessoas? E aí elas vão chegar lá nos equipamentos e o equipamento não vai estar preparado para recebê-las, né? Aí vai ser mais uma frustração. Elas vão se frustrar, tendo conhecimento, vão se frustrar. Então, o que eu fiz? Vamos preparar os equipamentos primeiro. Fiz uma parceria com a senadora, na época era deputada federal, Mara Gabrilli. Ela mandou para mim quantas exemplares da Lei Brasileira de Inclusão que eu precisasse, ela me mandava. No começo, era pouquinho, ela me mandava em casa. Só que chegou uma hora que eu tive que começar a ir buscar lá no escritório dela, porque eu tinha que trazer de 100, de 200, porque a gente começou a entregar para a prefeita. Na época eu nem conhecia a prefeita direito, a Renata. Tinha pouca, né? Eu sabia que ela tinha sido eleita, mas sabia que ela era assistente social, né? Mas eu não sabia qual a vontade que ela tinha política na inclusão da pessoa com deficiência. Então fui lá, entreguei um exemplar para ela, entreguei para todos os vereadores. Aí depois a gente começou a entregar esses exemplares para todos os secretários. E aí depois eu comecei a entregar para aquelas pessoas que trabalhavam próximo do secretário, né? Para que eles conhecessem as leis. Aí depois eu comecei a entregar para as pessoas com deficiência. Comecei a falar, gente, isso aqui tem que ser uma Bíblia. Entreguei. E eu falei, gente, isso aqui tem que ser uma Bíblia para vocês. Porque tudo que a gente precisar na Lei Brasileira de Inclusão vai ter naquele exemplar, né? Eu tive o prazer de ler o exemplar comentado, né? Que eu ganhei também. Um advogado mandou aqui na minha casa um comentado e eu tive o prazer também de sempre eu gosto de estar relendo, né? Para a gente saber o que a gente está discutindo aqui na cidade de Francisco Morato. Então, esse foi um dos cursos que me deixou com bastante condições para fazer a discussão da pessoa com deficiência. Depois a gente tivemos curso de liderança da causa da pessoa com deficiência também, que a gente teve que escrever artigo, e todos eles eu colocava
a base de inclusão da pessoa com deficiência. Eu fiz um outro curso também muito bacana, no Tempo dos Likes, que era as 18 conexões para fazer o SUAS acontecer. O SUAS, quem não sabe, é Sistema Único da Assistência Social. Então, era 18 conexões via internet mesmo, para fazer o SUAS acontecer. A gente poderia usar os aplicativos que tem disponível para discutir a política pública mesmo, porque o SUS é política pública, para fazer a política pública acontecer. Então, escrevemos um outro artigo de novo, e aí a gente fez uma pesquisa online, né? Porque, como que era tudo online, a gente fez uma pesquisa online e descobriu que 90% das pessoas com deficiência que estavam dentro de casa, nem acesso à internet eles não têm também, né? Às vezes a pessoa dá um celular lá para essas pessoas fazerem um joguinho, ficar ali jogando, entretendo o tempo passar, mas não dão acesso à internet, né? Porque talvez a descoberta desse mundo para eles seria muito difícil. E aí o professor conta que ele fazia o atendimento em pessoas com deficiência que tinha a mesma deficiência, porque esse professor, que eu falo, ele tem uma deficiência. Ele é cego total, né? E ele falava que ia fazer atendimento em outras pessoas cegas que passaram a vida inteira presos dentro de casa, né? E comia com a mão, não tinha um atendimento igual ele. Ele falava, cara, tem a mesma deficiência que eu, né? Mas a condições de vida totalmente diferente. Aí essa pessoa, através do atendimento deles, começaram a reeducar, mostrar que a sociedade, que ele tinha como participar na sociedade, e hoje participa aí militando dentro dos conselhos também, de todos os conselhos, né? Conselho da pessoa com deficiência, da saúde, da assistência social, porque nós temos que estar dentro de todos, o conselho da pessoa com deficiência é importante nós discutir, mas nós temos que estar lá dentro de todos, estar dentro da saúde, da educação, do esporte, lazer, e eu ganhando a eleição vai ser uma das provocativas, vai ser estimular a pessoa com deficiência a fazer essa participação. Essa questão que você coloca, Jailson, da pessoa ficar em casa, né, e sem acesso a nada, porque muitos a gente sabe que não tem acesso a nada, mal vai ao médico, né, só vai ao médico em caso extremo, ela não procura, como o caso do professor falando das pessoas cegas que comiam com as mãos, não precisa comer com as mãos, né, ela tem meios para comer com talher, ela tem meios de se vestir. Para essas pessoas pode ter faltado uma coisa bem simples, um lugar para fazer a reabilitação, né? Exatamente. Eu pude fazer a minha reabilitação, levantar, pegar o trem para São Paulo e fazer a minha reabilitação. E eu vejo que um dos itens propostos aqui é a criação do centro de reabilitação no município, né? Que a gente sabe que é uma fala que a gente vem tendo já há bastante tempo. Coloca você, Jailson, deficiente físico, que hoje é candidato, mas que é atleta, né? A gente sabe que você conquistou aí algumas medalhas, né, representando o município. Qual é a importância de se ter um centro de reabilitação no município? E aí não vamos falar de uma deficiência única, mas de forma geral. E o quanto isso vai impactar não só a vida da pessoa com deficiência, mas vai impactar a sociedade moratense. Exatamente. Esse centro de reabilitação aqui, que eu coloquei na minha proposta, ele é um centro, né, parecido mais ou menos com a rede Lúcio Montoro e tal, e as pessoas vão falar assim, Deus, mas aí já é um sonho grande, já é um sonho de executivo, né? Mas eu estou tentando propor ele para o nosso município, porque nós já fizemos essa discussão na Conferência Municipal da Saúde, depois eu fui eleito para ir fazer essa discussão no estado de São Paulo, dentro da conferência. Lá na conferência, a gente propondo esse centro de reabilitação, eu consegui ser eleito para ir discutir lá em Brasília, esse centro de reabilitação, né? E depois eu tive o privilégio de saber que esse centro já foi feito os estudos deles, já está estudado, só falta um local adequado agora para instalar ele, né? Nós estamos tentando trazer para o nosso município, mas ele
ele é regional, né? Vai atender a região de Francisco Morato, vai atender a região de Franco da Rocha, vai atender a região de Caieiras, Mariporã e Cajamar, né? Porque está dentro do Simbaju aqui. Sim. Se a gente não conseguir trazer ele para Francisco Morato, mas que seja em Franco da Rocha, já facilita muito a vida das pessoas com deficiência, né? E nós já tá esse centro de discussão, esse centro de reabilitação, ele já foi aprovado pelo governo do estado, já foi aprovado pelo governo federal. O que acontece agora? Só vai faltar verba para construção. E aí, o que cabe a mim como vereador? É buscar recurso, né? Sim. Buscar emendas parlamentares junto com os deputados que nos apoiam aí para a construção desse centro. Então, já conversei com 5, 6 deputados que são amigos da gente mesmo, que a intenção deles é querer ver a coisa acontecer, e ficou à disposição para ajudar nós com emenda parlamentar para a construção desse centro de reabilitação. Vamos fazer todos os esforços para ele vir para Francisco Morato, mas nós vamos entender também que se em Franco da Rocha for melhor para atender todas as regiões, a gente vai atender também, vai entender, porque eu não tenho que pensar só nas pessoas com deficiência do nosso município, né? Porque ele é para 5 municípios. Então, aonde tiver melhor localização, vai ser aonde a gente vai lutar para instituir o centro de reabilitação. Nossa, e o centro de reabilitação é para pessoa com deficiência física, é para autismo, é sensacional. É o Ser 4. Quem puder pesquisar aí na internet e ver aonde que tem esse centro de reabilitação, é sensacional. Nós vamos mudar a vida das crianças com deficiência da nossa região, né? Que é 117 mil pessoas com deficiência que vai precisar desse centro de reabilitação. Então, nossa, isso é fantástico. Eu vi aqui essa aqui é o sonho de consumo. A Núbia Cristina colocou que ela não sai para lugar nenhum porque ela não tem acesso. Olha aí. Exatamente. Eu tive o prazer de conhecer a Núbia pessoalmente a semana passada. Estive na casa dela para a gente falar da importância de ter uma representação lá também. Então, realmente, ela não tem acesso. Não tem como sair dentro de casa. Porque não tem justificativa. Ninguém consegue fazer uma boa justificativa quando vai buscar uma emenda parlamentar para fazer um asfalto em uma rua, né? A gente tentar dar prioridade para o asfalto onde tem as pessoas com deficiência. E a Núbia é uma dessas que estão lá, ela mora lá no Jardim Alegria e não tem acesso à rua da casa dela. Mas é porque ela não teve ninguém, um representante que fosse lá e falasse, a Lei Brasileira de Inclusão fala que vocês têm que dar prioridade para as ruas onde tem pessoas com deficiência. Então, está escrito lá na lei. Por isso, a necessidade da gente ter uma pessoa que nos represente lá dentro da Câmara, né? Exatamente, tá mais essa é a necessidade. Provado, né? Não é só o falar, a gente tem que agir, né? Você, como disse a música, não sei se é do Roberto Carlos, porque eu não entendo muito de música, mas assim, você é o cara, Jailson, né? Esse cara sou eu. Você é o cara que vai fazer isso acontecer. Você já tem o conhecimento da lei, você tem a vontade de fazer, e mais importante, que você tem que de sobra, é uma coisa bem simples, chama empatia, né? Você sabe o que as pessoas precisam. Você conhece a realidade das pessoas. Não é de hoje que não é do dia 27 do mês passado para cá que você vem visitando casas. Desde que eu te conheço, você visita todas as casas, você vai atrás. Eu nunca ouvi, nesses últimos anos, uma pessoa receber um não da sua pessoa, né? De perguntar, Jailson, eu preciso disso, o que eu faço? E você falar assim, eu vou ver, e não dar uma devolutiva. Nem que seja assim, espera um pouco, eu vou procurar, vai demorar um pouquinho, mas você vai atrás. Então, nós precisamos de pessoas com essa boa vontade, que faça esse elo, diga assim, eu não vou poder resolver, mas eu vou te dar o caminho. Eu não vou te dar uma prótese, mas você vai em tal lugar e procura saber como você faz, como eu vi acontecer com vários amigos
né, em comum que a gente tem aí, que conseguiram, né? As cadeiras, né, cadeira motorizada, que a gente sabe que algumas pessoas conseguiram, porque você falou, ó, vai lá e procura, é direito seu. Você não está fazendo bondade nenhuma, você não está sendo o bonzinho da história, né? Você está mostrando para a pessoa que ela tem direito, e fazendo com que esse direito ele seja efetivamente cumprido pelo poder público. E é isso que nós, pessoas deficientes, queremos, de alguém que esteja lá, e que faça acontecer mesmo, de mostrar que existem políticas públicas, e elas devem ser para todos, independente da condição da pessoa. Então, quando eu escuto alguém falar, mas o seu candidato é um candidato de uma causa só, eu falo, não, o meu candidato é candidato de uma causa para todos. Né? Política pública não se faz para um, se faz para todos. Se beneficia um na rua, não é só um da rua que está sendo beneficiado, são todos daquela rua. Eu posso até não gostar que o meu vizinho tenha rampa lá de acesso para entrar na casa dele, mas vem cá, se eu um dia precisar, né? Então, eu acho que você é a pessoa que eu tenho certeza, você é a pessoa certa para estar lá na Câmara e fazer esse trabalho, de mostrar para as pessoas que as 30 mil, mais de 30 mil pessoas com deficiência em Francisco Morato, elas têm aonde recorrer, elas têm que ter alguém para representá-las, para fazer a política pública de fato acontecer no nosso município. Eu só tenho que agradecer, Elci, e eu fico até emocionado quando eu vejo você falar isso, sabe por quê? Porque assim, a gente vem fazendo um trabalho voluntário há muitos anos. Tem muitas pessoas hoje que acham que eu até trabalho na prefeitura, mas eu nunca trabalhei na prefeitura. Também. O nosso trabalho foi voluntário, e depois quando eu falo voluntário, mas você não ganha nada, eu falo, não ganha nada para fazer isso. Aí as pessoas falam, tem que pelo menos ter um salário. Eu falei, gente, depois Deus vai pagar para nós isso. E hoje na campanha, eu estou fazendo uma campanha que tem dia que tem 40 pessoas comigo na rua, todo mundo voluntário. Olha aí, você é uma pessoa que está aí nos ajudando voluntariamente também, né? Então, tá pago, tá pagando tudo isso, né? Eu tenho que agradecer você, agradecer minha equipe que está na rua, tá fazendo esse trabalho fantástico, que até eu, às vezes, no domingo eu estava muito mal, porque eu só tenho uma perna, né? Então a gente está andando, caminhando. No domingo eu não aguentei levantar. Eu falei, gente, eu não vou conseguir hoje. Aí eles falaram assim, não, mas hoje tem uma caminhada importante lá, você precisava ir. Eu tentei, mas não consegui, sabe o que fizeram? Falou, então nós vamos te representar lá. Isso aí. E foram e fizeram um trabalho fantástico na rua. Mas assim, o nosso tempo está acabando, né? Nosso tempo está acabando. Nós já está com 1h02 de live. Passou tão rápido. Estourou o nosso limite. Passou rápido. Nós precisava voltar a fazer esse bate-papo. Na próxima terça-feira, eu vou estar falando com a Marise aqui. Eu falei que essa ia ser a última live, mas eu vou fazer mais uma live com ela também na próxima terça-feira. Inclusive, se você puder estar presente junto com nós também, vai ser muito importante. E eu queria deixar para vocês assim, quando eu pensei em ser candidato a vereador, eu pensei no Gabinete Aberto para Inclusão e Gestão Participativa, né? Que é trabalhar pelo efetivo cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma convenção que hoje virou um protocolo facultativo, virou emenda na Constituição Federal, que a gente precisa fazer esse trabalho. Fortalecer, através da efetiva leis pertinentes à igualdade, equidade, liberdade, sendo instrumento essencial para o exercício da cidadania, autonomia, respeito e dignidade da pessoa humana. Propor projeto por meio de políticas públicas que supram a necessidade das pessoas com deficiência e familiares, cuidadores e adepto à causa, seguindo as diretrizes estabelecidas na lei. Tá conseguindo entender? Eu vou ler esse pedaço aqui. Não, esse aqui não é os meus projetos. Isso aqui é porque eu estou na política. Tá? Tranquilo. Ó, propor projeto por meio das políticas públicas que supra a necessidade das pessoas com deficiência, familiares, cuidadores, adeptos à causa,
seguindo as diretrizes estabelecidas por lei. Dialogar com as pessoas com deficiência e a sociedade, estabelecendo um contato aberto para que possa suprir suas necessidades, amparado pela lei. Né? Porque, se a gente for pesquisar as leis, se a gente fosse um extraterrestre, viesse para a Terra, a gente ia falar assim, vou pesquisar qual que é o país que tem as melhores leis para as pessoas com deficiência. De lá eu escolheria o Brasil. Sim. Só que essas leis precisam ser efetivadas. Ela precisa chegar, essas políticas públicas precisam chegar em todo mundo. Então, por isso que a gente precisa fortalecer, respeitar e ampliar o slogan do movimento Nada sobre nós sem nós, trazendo a participação de todos os cidadãos e governo para a decisão, enquanto políticas públicas de inclusão. E é isso que a gente vai fazer como vereador na cidade de Francisco Morato. Mas para que isso aconteça, eu vou precisar do seu voto, né? 10.222, Jailson Lacerda, ninguém fica para trás, né? Para que tudo isso aconteça, depende de vocês que estão aí do outro lado, né? Que compartilhem essa live, que depois que terminar aqui, que vão lá no YouTube, que busquem, que fale para as pessoas a importância de ter um representante da pessoa com deficiência. Exatamente. Tá perfeito, Jailson. Eu me sinto, né? Já cansei de falar isso, mas eu me sinto assim muito feliz de ser sua amiga, de te conhecer. Acho que foi um presente a sua amizade, de ter te conhecido. Eu nunca vi uma pessoa... Eu não gosto da palavra luta, porque eu acho que luta, né, dá uma impressão ruim, mas uma pessoa que busca tanto o direito da pessoa com deficiência como você. Você é a pessoa, assim, que a gente conversa, a gente sente que essa vontade de fazer pelo outro é maior do que, às vezes, de fazer por você mesmo, né? E isso torna você uma pessoa, assim, muito especial mesmo. Quando a gente falou para você, eu e a Marise, que a gente ia, né, tá com você, mas que você cuidasse do coração, né, porque a gente sabe que o seu coração, às vezes, pode dar uns piripaquezinhos, é porque a gente realmente acredita que você tem que ficar lá durante 4 anos, 8 anos, o tempo que for necessário, mas para isso você tem que estar bem. E é o meu desejo, da minha família, que você esteja bem, que você vença as eleições. Peço aqui publicamente que votem no meu amigo, a candidato, né, a vereador Jailson Lacerda, 10.222. Esse é o número que todo mundo tem que apertar lá no dia 15 e confirmar, para que a nossa cidade tenha representatividade, para que as pessoas entendam de uma vez que política pública se faz para todos, não é para um ou para outro, é para todos. Nós lutamos, né, nós buscamos política para as pessoas com deficiência, mas essa política ela vai beneficiar o município todo. Não é só 33 mil pessoas com deficiência, é todas, né? É toda a cidade, são todos os munícipes dessa cidade. Leve o meu abraço à sua família, meu respeito, meu carinho. Patrícia, prazer te conhecer, obrigada mais uma vez pelo seu trabalho, que eu acho maravilhoso. Eu não enxergo direito os seus gestos, porque eu sou deficiente visual, eu esqueci de te falar isso no começo, mas, assim, o seu trabalho é fantástico, e a gente espera contar com pessoas como você, fazendo as transmissões das falas do nosso vereador lá na Câmara, a partir de 1º de janeiro de 2021. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Jailson. Sensacional. Foi bom que você lembrou que nós temos uma proposta aqui também, eu vi né, aqui. que é intérprete de Libras em todas as sessões da Câmara Municipal e eventos público promovido pelo município. Então, com essa fase, nós vamos... Audiodescrição, acrescenta aí serviço de audiodescrição também. Oh, sensacional. Verdade. Gente, ó, eu quero agradecer a Patrícia também, e nós estamos só dando uma pausa nessa live. Na próxima terça-feira nós vamos continuar, né? A Patrícia vai estar junto com nós também na próxima terça-feira, junto com a Marise.
vamos terminar essa live, tá? Porque ainda tem bastante assunto para a gente tratar aqui. Então, Elci, muito obrigado por hoje. Patrícia, muito obrigado por hoje. As pessoas que estão nos assistindo aí, muito obrigado por hoje. E já vai decorando esse número aí, 10.222. Ninguém fica para trás. Sensacional.